Você já ouviu falar em implantes ou chips energéticos? Estudos mostram que eles podem agir como interferências no nosso campo de energia, desequilibrando nossos centros energéticos, conhecidos como plexos, e até mesmo nossas glândulas. Esses artefatos funcionam como âncoras para miasmas, que são energias densas acumuladas de emoções repetitivas, como culpa, medo e tristeza. Essas emoções de baixa frequência servem de alimento para seres que não vibram na luz, agravando desequilíbrios emocionais e físicos. É como um karma holográfico, uma programação que se repete em nossa vida. Mas existe uma solução. A apometria. Essa técnica atua na limpeza e reprogramação das nossas estruturas sutis, utilizando frequências específicas e decretos verbais para dissolver esses bloqueios e restaurar nosso equilíbrio natural. Olá, vamos falar um pouco então sobre estes implantes energéticos, né? Implantes etéricos é a mesma coisa, que afinal, há não muito tempo, era muito comum um tipo de obsessão em que o obsessor se aproximava do corpo, né? Se imantava algum encarnado e ele permanecia sugando energias, produzindo influências de todo tipo. Mas, assim como aqui no nosso planeta as tecnologias evoluíram, muito mais ainda no plano astral, né? Porque afinal as tecnologias vêm de lá, né? Então, hoje é muito mais comum que esses espíritos obsessores, ao invés de se imantarem em algum encarnado, eles implantam algum tipo de tecnologia etérica, um chip, algo assim, e com isso eles conseguem permanecer nas suas regiões umbralinas e sugando energias, produzindo comportamentos, enfim, uma série de tipos diferentes de implantes, né? A própria Cabal que governa o planeta, né? Esse pessoal das sombras aí que está do outro lado do véu, que governa tudo aí, eles produzem também implantes para tentar controlar a humanidade e tal. Então a gente se pergunta, será que eu tenho algum tipo de implante como esses? Provavelmente sim, porque já é estimado hoje que mais de 90% da população tenha algum tipo de implante. Veja a que ponto chegamos, né? E sim, há alguns que são positivos, alguns são para nos auxiliar, né? Mas boa parte deles tem a finalidade de produzir tristeza, medo, depressão, né? Sugar energias, coletar materiais, tem de todo tipo. Nós não conhecemos todos. A gente conhece alguns que já foram canalizados, foram mapeados aí, né? Nós vamos colocar aqui na sequência os tipos que a gente já conhece, mas não são só esses e provavelmente a todo tempo estão produzindo mais, né? Que é uma forma de conseguir controlar todos nós, controlar a humanidade. Então, mas está aí, a gente consegue eliminar muita coisa através da apometria. E a gente consegue, inclusive, identificar alguns tipos, se forem desses que já detectamos, em que locais do corpo está. E eles geralmente produzem algum tipo de dor, de incômodo, né? Eu sentia, por exemplo, dor no joelho, né? Fui ver, tinha um tipo de implante como esse. Então, essas dores, assim, que muitas vezes não tem nem... não identifica, né? O que pode ser, o que não pode ser. Talvez seja um implante, não quer dizer que seja, nem tudo é, né? Mas pode ser. Então, a gente tem hoje esses métodos, né, de neutralizar esses implantes. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles, que pelo menos conhecendo, tendo noção do que se trata, né, fica muito mais fácil da gente curar, da gente produzir alguma coisa positiva nesse sentido, né? Então, vamos ver aqui, eu trouxe alguns sintomas comuns relacionados a implantes energéticos. É muito comum que esse tipo de tecnologia produza depressão, né? A depressão tem muitas causas, mas pode ser uma delas, né? Pode ser uma das causas pode ser os implantes, né? A ansiedade, não tem dúvida que quem tiver implante tem ansiedade. Pode ser que a ansiedade que você tenha não tem nada a ver com implante, mas se você tiver implante, muito provavelmente você vai ter ansiedade, né? Sono prejudicado,
Sem dúvida, né? Porque eles estão ali para sugar as nossas energias, para coletar informações, para produzir pensamentos e sentimentos. Então, prejudica o nosso sono, sim, sem dúvida. Pensamentos intrusos, né? Quando do nada começa a ser invadido por pensamentos ruins ou sonhos ruins, né? Pode ser também isso daí. Não, nunca se pode afirmar 100% que seja, a menos que se a gente verifique, constate no pêndulo, né? Constate na mesa. Mas pode ser isso daí. Falta de energia, porque afinal um dos objetivos principais desse é alimentar através da nossa energia estes seres que estão nas sombras, né? E a energia que alimenta eles são os nossos sentimentos exacerbados. Então, por exemplo, você tem uma tristeza, um medo, um pânico, uma raiva, algo desse tipo, certamente vai alimentar. Mas também se você tem, se por exemplo vai a uma festa muito grande, uma comemoração, um estádio de futebol, um carnaval, e a alegria, né, você já sabe como funciona, né, especialmente se produzida a partir de bebidas ou algum tipo de substância química aí. Então, aí é um prato cheio para os seres das sombras, né? Doenças sem explicação médica, pode ser sempre, né? Geralmente, doenças sem explicação médica tem um fundo espiritual. O fundo espiritual é um implante, é uma tecnologia dessas. E o medo, que é um dos principais sentimentos pelos quais eles conseguem nos acessar. Então, se eles produzirem medo na gente, sem dúvida eles conseguem muita coisa com a gente, né? Vamos para o próximo aqui. Próximo slide. A diferença entre implantes, chips ou voids espirituais, né? É importante conceituar essas diferenças aqui. Implantes está relacionado a tecnologias astrais ou espirituais, mesma coisa. Tais como chips, podendo ainda se referir ao implante ovoide. Como que funciona isso? O chip é um dispositivo de tecnologia etérica, né? Não material, né? Pode existir inúmeros tipos diferentes, de acordo com o propósito a que se destina, e ao ser conectado ao ser humano pode absorver energias salutares ou induzir a comportamentos negativos ou pensamentos negativos, que é o que geralmente é o objetivo, né, dessas tecnologias. E o ovoide é um espírito ou uma alma, né, que foi como você, foi como eu, muito adoentada espiritualmente, né, que perdeu a consciência da sua forma, reduzindo-se a uma forma ovalada, né, e ao ser conectado a um ser humano atua como um parasita, que se alimenta das energias salutares e induz comportamentos e pensamentos sempre muito negativos. Então, as sombras, eles podem trazer esses dois tipos de implantes, os chips, né? Ou então um ovoide como esse que também produz o que eles querem, né? Há também os implantes de cura, como nós temos relacionados aqui, porque a luz também utiliza tecnologias como essa, né, que em alguns casos eles vão despertando mediunidade de quem os recebe, né, porque pode levar a uma expansão de consciência. Então, a espiritualidade ou família estelar instala esse tipo de chips positivos que auxiliam a caminhada daquelas personalidades ou daquelas almas, né, influenciando com bons pensamentos, cortes de energias negativas, desejos de despertar. Então, estimula muito a alma. Então, pode ter esse também, né? Funciona como um chamado que vai transformando a percepção de vida e mudando hábitos, voltando as atenções das pessoas para assuntos espirituais, como a transição planetária, por exemplo, né? Então, é muito fantástico nesse sentido aí. E os protocolos de limpeza. Então, aqui nós temos diagnóstico vibracional, que a gente identifica, né, se de fato tem, através da mesa radiônica, a gente vai ver isso mais adiante, né? A contagem apométrica, que seria o desdobramento, né? A gente vai desdobrar os corpos, desdobrar as camadas sutis para poder energizar cada um na frequência certa. A formação de egrégora, né? Trazer para o nosso trabalho as energias com as quais a gente trabalha, né?
O uso de frequências, como já falei, em hertz, e o uso de cristais, porque algumas combinações elas simplesmente neutralizam essas tecnologias. Eu, por exemplo, fiz um bastão, mas está em protótipo ainda, né? Com esse material aqui: antimônio, grafeno, selenita, quartzo, cobre e zinco. E ao aproximar do corpo, a gente consegue neutralizar o efeito dessas tecnologias, né? Limpeza energética, né, que se realiza com a remoção através das nossas apometrias, né? A limpeza pode ocorrer a partir da sensibilidade mediúnica do terapeuta, percebendo a presença, né? Ou através do uso de gráficos radiônicos, né, através das mesas radiônicas. Né? Outro dispositivo é o bastão NIA, esse que eu comentei agora, que eu desenvolvi, que é feito com esses materiais aqui, mas que a gente também, dentro dos nossos áudios da apometria, já tem as frequências certas para produzir o efeito deste bastão. Não produzindo os recursos acima, se processa da mesma maneira a partir dos corpos desacoplados, né, realizando com pulsos, com os comandos verbais, né, e as energias Reiki para esse fim. Então, por meio da compreensão dos processos terapêuticos da apometria, da aplicação adequada dessas técnicas, é possível acessar as raízes dessas dores emocionais e promover uma transformação profunda. Bem, vamos conhecer alguma dessas tecnologias, então? Pelo menos essas que já foram mapeadas, né, que já foram canalizadas, mas a gente sabe que são inúmeras. Não conhecemos a maioria, e muitas delas estão assim dispersas no ar como fossem vírus, bactérias. E quando a gente baixa a nossa vibração, quando a gente entra com um sentimento de raiva, de medo, eles nos alcançam facilmente. Você tem algum zumbido no ouvido? Muito provavelmente seja um chip destes que tem a finalidade de atrasar nossa evolução, não permitir que a gente tenha alguma expansão de consciência. Mas a apometria ajuda muito nisso, nós vamos aprendendo na sequência. Implante orgânico sutil. Normalmente é colocado entre a segunda e terceira cervical da pessoa, criando um processo de ramificação até se estender na região lombar. Dessa forma, esse instrumento, semelhante a uma centopeia, acaba por duplicar e assumir as funções do sistema nervoso central da pessoa, no período de 12 a 18 meses. A pessoa fica sob o controle total dessa tecnologia e da consciência da entidade que o está controlando. Com isso, a pessoa pode passar inclusive pelo processo de catalepsia, que para muitos é a chamada morte aparente, podendo assumir outro ser ambulante no lugar. A alma original é aprisionada dentro de uma bolha de hiperespaço e fica presa até que seja libertada. Este tipo de implante foi um dos mais temidos entre 1987 e 2003, por ser difícil a sua remoção e muito agressivo. Elu possui ramificações no umbral e planos sutis até -6D, com participação de zetas e outros seres. Poucos terapeutas efetivamente conseguiram remover esse aparelho em sua totalidade, pois ele se desdobra no mínimo em 6 partes, entre o umbral, físico e corpos sutis, isto até o mental superior, e em alguns casos, o causal. Este implante são de almas que usam corpos humanos e se disfarçam, conseguindo atuar onde eles considerem importante. O entrante acaba por utilizar a memória da pessoa e o corpo físico para atuar dentro da nossa realidade. Atualmente, esse chip deu origem a uma série de ramificações tecnológicas que atuam dentro da corrente sanguínea, dificultando muito a sua localização. Funcionam como um microvírus e se incrustam em pontos chaves do sistema nervoso e hormonal das pessoas, efetuando um complexo mapeamento e alteração das reações psíquicas. Com isso, a pessoa tende a ficar alterada e mesmo fora de controle, apresentando uma alta irritação, sendo um foco de emissão de energias desarmônicas. Normalmente, o implante desenhado apresenta entre 7 e 9 centímetros nos primeiros 4 meses que foi inserido. No entanto, após o seu processo de reprodução, pode atingir toda a extensão da coluna e tomar o controle das funções corporais. Os monitoradores mais comuns deste tipo de implante são a Cabal Illuminatis, Gracie, Lorens, Chopatis, Draconianos, Antarianos e Anunnakis.
Implante de silício. Tem 3 centímetros com centenas de filamentos laterais que efetuam o intercâmbio com os processos celulares. Este tipo costuma ser utilizado na análise e monitoramento das funções biológicas e fisiológicas para pesquisas genéticas dos programas avançados de diversos povos estelares que vieram aqui ajudar no despertar da humanidade. Trata-se de culturas semelhantes à nossa, que ainda estão trabalhando o despertar e buscam superar as dificuldades de polaridade dentro de sua psique. São tecnologicamente superiores e fazem parte da Federação Interplanetária. Eles têm recebido permissão para colocar estes implantes na tarefa de aprender como o sistema nervoso e o organismo enfrenta as limitações que a nossa humanidade possui aqui na Terra. Estes implantes não interferem no processo de liberdade, apenas monitoram e coletam dados clínicos, que ajudam na restauração do código genético de culturas, em aperfeiçoamento espiritual e fisiológico. Este tipo também tem sido utilizado pelas forças negativas na tentativa de compreender os efeitos físicos e astrais de outros programas e tecnologias, de controle mundial via mídias e satélites orbitais. Serve para fazer coleta de material e do ectoplasma para estudo da constituição genética, nos diferentes padrões emocionais que um ser emite, em sua longa diversidade, na estrutura terrena das polaridades e das dificuldades diárias. Pode ser encontrado no cérebro, abaixo da estrutura óssea do crânio. Chips do silício menor. Esse implante, e um dos mais conhecidos, devido à sua apresentação em alguns filmes e seriados de TV, faz parte de um programa da Matriz e de outras culturas extraterrestres negativas. Serve para monitorar o sistema emocional e cerebral de um indivíduo transmitindo informações diretamente para uma central computacional, onde a vida e a memória dessa pessoa são registradas e passam a servir como base para espionagem. Além de reproduzir os padrões cerebrais de ondas dessa pessoa, a partir destas informações, essa pessoa pode ser clonada e servir de base para pesquisas avançadas, via troca das verdadeiras almas dessas pessoas. Isto ocorre desde 1967 e tem sido estudada e enfrentada pelos grupos positivos. Os grupos que praticam terapia têm conseguido efetuar a retirada desse implante com a ajuda das entidades. No entanto, quando ele apresenta como material dentro da fisicalidade se torna mais difícil, pois os terapeutas não podem efetuar o corte dentro do tecido. Neste caso, podem solicitar às hierarquias que desmaterializem o mesmo em um prazo que varia de 2 a 8 dias, normalmente, conforme a energia da pessoa. Muitos desses implantes físicos possuem substâncias cancerígenas, que são liberadas em sua retirada. Implante de controle direto. Esse tipo de implante é um dos mais antigos empregados na humanidade, e tem a sua origem ainda no período dos Atlantes. Tem origem na tecnologia Zeta. Está localizado, normalmente, na coluna e no cerebelo, para monitorar e controlar os impulsos cerebrais de uma pessoa. Ela passa a ser uma marionete, via controle à distância. Possui vários filamentos, que podem ser facilmente cortados por seres espirituais. Este tipo de implante nem sempre fica radicado no corpo físico, por ser muito denso na sua forma química, o que permite ser facilmente detectado e removido via cirurgia astral. A maior parte deles foi implantado no corpo astral, que possui maior capacidade de se adaptar a esse tipo de material de origem extraterrestre. Ele tem a capacidade de armazenar dados e copiar os padrões cerebrais do portador, podendo assim serem replicadas em um clone qualquer. Atualmente, este tipo é pouco empregado por ser muito arcaico para as atuais tecnologias, empregadas na dominação da humanidade ou dos grupos em ressonância com as trevas. Este implante possui algumas variações que servem para isolar o sistema nervoso central. Neste caso, podem ser encontrados na base do cérebro e na lombar, controlando o nervo ciático inclusive. Assim, a pessoa fica sem condições de acessar os patamares da espiritualidade e perde a sensibilidade mediúnica, ficando presa aos hologramas que lhe são enviados pela programação do implante neural e do controle nervoso do que está na lombar. Cristal geométrico. É um cristal que pertence ao arquétipo monádico e espiritual da pessoa, por estar dentro da hipófise pineal. Normalmente, as equipes do Comando Estelar e da Operação Resgate
usam esse ponto como centro de canalização e contato com as pessoas. Em geral, esses cristais, que podem ser em elevado número, possuem relação com um potencial de canalização e sensibilidade mediúnica. Eles são implantes que desenvolvem a consciência crística das pessoas, dos transmigrados da luz ou missionários da luz. Devido à alta densidade molecular de seus corpos, necessitam de impulsos de luz capazes de restabelecer parte do equilíbrio necessário para que possam efetuar suas tarefas programadas antes de encarnarem. Trata-se de implantes de cristal afinados com a estrutura genética do ser físico. Portanto, são implantes que se materializam à medida que o ser está preparado para desenvolver a tarefa crística que se comprometeu antes de encarnar. Está interligado ao corpo átmico e, consequentemente, atua com os outros corpos sutis. As pessoas que são mais sensíveis mediunicamente e têm maior gradiente de ativação apresentam maior concentração desses cristais em seu organismo. Este tipo de cristal não é detectável por equipamentos comuns, mas médiuns podem detectá-lo. Ele pode se decompor na corrente sanguínea e na urina de uma pessoa, quando não há mais necessidade do mesmo. Serve apenas para transmitir impulsos e despertar a pessoa, podendo ser um transmissor de impulsos superiores do eu superior e servir de monitoramento para os irmãos de luz que buscam ajudar a humanidade. Implante parasita. Ele é um ser vivo que pode parasitar o organismo e se enredar por completo em todo o sistema. Ele é um tipo especial orgânico que cresce e participa dos processos de divisão celular de seu portador, impedindo assim a sua retirada convencional. O uso de energia crística dirigida tem o poder de desintegrá-lo e retirá-lo, mas isso só pode ser feito por um grande mestre de cura. Solicite auxílio do mestre Hilarion. Esse implante foi desenvolvido por seres de Veiga, Zeta Reticuli e de Andrômeda. Membros de grupos da não-luz possuem este tipo de implante, para garantir que sejam mantidos sob controle. Assim, os próprios mandantes são escravos de seus contratos com as trevas, e passam a trabalhar em muitos casos por pressão e medo da morte. Muitos membros da Cabal atuam acima da lei e possuem livre acesso a todos os setores governamentais da Terra. São capazes de controlar e assumir a mente das pessoas à distância, com a capacidade de impor a sua vontade. Eles são como scanners. Este tipo de implante não pode ser removido facilmente por médiuns. Além de ser uma cirurgia espiritual difícil, pode resultar em paralisia do portador. Por vezes, torna-se necessário que a consciência desse portador seja transferida para um corpo reserva, clonado, antes de efetuarem a retirada. Implante arterial. Nova forma de implante muito sutil que copia por completo o sistema arterial e venoso de sua vítima. Dessa forma, permite extrair o sangue e inserir sangue reptiliano e outras substâncias nos corpos emocional e astral da pessoa. Em cerca de 4 meses, a pessoa perde a conexão original com o seu eu sou e fica à mercê do clone que é controlado pelos grupos rebeldes. Cada ponta dessa malha de veias ou artérias é conectada a um órgão do corpo humano, o que remove a vitalidade ou insere o que for necessário nos corpos sutis. O desenho mostra uma forma aproximada, que foi encontrado em diversas pessoas, principalmente a partir de agosto de 2008. Ou seja, é uma nova tecnologia que muitas vezes é difícil de detectar, mesmo por médiuns com a evidência bem trabalhada, pois está mais desenvolvido do que os anteriores. Ao removê-lo, temos que ter cuidado, pois ele é profundo e usa pontos chaves dos meridianos de acupuntura para se instalar e ficar preso. Caso não seja removido por completo, ele se reproduz rapidamente, o que acaba por intensificar a sua energia como um vírus astral. Tem sido implantado por ordem dos Chopatis e seus grupos diretos, além da ajuda de Marduk e outros Anunnakis negativados. Implante neural. É colocado sobre as ligações dos axônios para inserir hologramas e monitorar as trocas energéticas entre os diferentes corpos e as canalizações dos médiuns. Passou a ser comum em pessoas com elevado estresse e trabalhos que exijam lógica e matemática, que possuem desenvolvimento mental do raciocínio. Esses implantes têm a função de controlar as reações elétricas e bioquímicas do cérebro, e com isso, limitar o desempenho do raciocínio e inteligência das pessoas. Na nossa linha de desenvolvimento tecnológico, ele deve ser mais utilizado para controlar os trabalhos e a direção que a Cabal e outros grupos querem que a tecnologia alcance.
o que cria uma dependência do que já foi instaurado por eles. Ele pode ser sutil ou mesmo físico. Possui o tamanho equivalente a bactérias, ou seja, bem diminuto, e por esse motivo, não é visualizado por grande parte dos videntes. Ele possui uma cor etérica diferente da estrutura neural das pessoas. Pode ter esse tipo de estrutura, mas em diferentes formas. Em alguns casos já apareceu como uma membrana de celofane, cobrindo a rede neural da pessoa, muito parecido com a energia da própria pessoa. É difícil de ser detectado, porém a sua remoção é relativamente fácil, utilizando a projeção mental, cores ativas em tons violeta, dourado e verde-fogo, além de ancorar a energia dos mestres e respectivas equipes da Ordem Santa Esmeralda e Trabalhadores da Luz. Implante de monitoramento. Pelo que sabemos, é um implante que serve de monitoramento e indutor de energia radiônica para colocar a pessoa em um campo de sinalização e observação. Funciona como um rastreador. Normalmente, os que foram identificados nesta classificação só podem ser removidos através de cirurgia astral, o que em algumas situações não é recomendado. A hierarquia pode efetuar a remoção, por desintegração, no prazo de 3 a 8 dias. Conforme a energia da pessoa e a contaminação que ela tenha. Ou ainda, conforme contratos ou pactos com os responsáveis. Implante draconiano. Ele é inserido ao longo da coluna da pessoa e se acopla em todo o sistema nervoso central. O problema deste tipo é que pertence a uma linha draconiana de répteis e está sendo inserida no sistema nervoso, para ativar a ancestralidade reptiliana de almas que no momento estão encarnadas na forma humana, mas que eram draconianos antes de estarem na Terra. Normalmente, o que temos que fazer aqui é deixar as equipes maiores realizarem o trabalho de ajuste e equilíbrio. Os corpos sutis e o corpo criogênico desse ser estão conectados ao físico, servindo de base para a transferência de material genético e informações entre os dois corpos e demais realidades paralelas. Este implante possui desdobramento de no mínimo 12 corpos. Normalmente, para poder atuar com a linha draconiana e humana, portanto, ele tem relação umbralina entre -6 e -7D, onde se encontram os draconianos. Isso resulta em uma extensa e complexa projeção dos desdobramentos dessa raça e das realidades temporais que utilizam na Terra, além de outros impérios que eles ainda sustentam. Neste caso, só se consegue atuar com a permissão do Conselho de Sananda, Arcanjo Miguel, e seres dessa magnitude, pois acabamos interagindo com frequências além da estrutura terrestre, e na maioria dos casos envolve política interestelar. Implante medusa. Implante na forma de medusa pertence ao grupo dos chopatis, sendo um dos que eles mais fazem uso. Normalmente, é colocado nas costas da pessoa sobre o humeral, deixando ela sem vitalidade e sem controle de sua personalidade. Com o tempo, ele corta a conexão espiritual e coloca a pessoa na condição de um robô biológico ou zumbi. Este implante tem frequência do umbral entre -3 e -7D, das infradimensões, onde ele se desdobra em diversos pontos sutis dos impérios intraterrenos dos chopatis e dos planetas que eles têm dentro de seu âmbito de poder. A remoção é relativamente fácil através da apometria, com o auxílio dos seres da luz. Ele sai como uma carapaça da pessoa. Isso pode demorar alguns minutos e deixar o consulente exaurido. Normalmente, a dor que esse implante gera é aguda e produz uma estranha sensação nas costas, pernas, joelhos ou pescoço. Se penetrar nos pulmões, gera sérios problemas de respiração e falta de ar. Cada um desses tentáculos, se penetrar no corpo da pessoa, seus filamentos acabam por perfurar e deixar uma carga virótica em cada órgão atingido. Neste caso, a sua remoção é delicada e demorada, pois é necessário remover cada filamento encontrado. Eles podem inclusive atingir a corrente sanguínea. Normalmente, os membros da Ordem Santa Esmeralda é que realizam a cirurgia e o tratamento durante Pelo Manos. 7 dias após a remoção dessa tecnologia, esse tipo de medusa faz remoção de material genético para clonagem.
Implante de fluxo de energia. Este implante é encontrado no coração da pessoa. Possui a função de criar um campo emissor de energia e frequências que interferem no fluxo de energia, para que a intuição da pessoa não possa ser manifestada. Normalmente, é utilizado quando a pessoa já possui outros implantes e está com algum entrante nas proximidades, desejando obsediar o encarnado. Ele se localiza no coração e, normalmente, em 4 diferentes níveis de energia. Dessa forma, pode controlar as emanações psíquicas de intuição e afastar os amparadores do ser. Em algumas pessoas, pode estar localizado na glândula pineal e nas têmporas, mas o mais comum é no coração e suas ramificações. Essas ramificações servem para efetuar o controle mais extenso de outros corpos e o nível de radiação de interferência, além de criar hologramas e falsas visões intuitivas na pessoa. Ele foi criado para dificultar a comunicação das pessoas com a espiritualidade e impedir que os mestres se comuniquem com seus canais na realidade terrestre. Implante coletor de material genético. Este foi encontrado em próstatas e testículos de pessoas que passaram pelo processo de abdução por Greys e outras raças. É usado para a remoção de material genético com a finalidade de criação de uma nova raça alienígena. Ele é inserido na parte física da pessoa e possui um tamanho de até 2 centímetros. Permanece ramificado na genital masculina, extraindo informações e sinapses endócrinas das relações sexuais de suas vítimas. Com isto, se alimenta da energia do material que foi extraído. Normalmente, a pessoa que passa por uma abdução dessa natureza fica presa para análises com certa regularidade. Assim, o implante é uma ferramenta usada para manter sob controle e estuda suas vítimas. Através destas informações, são clonados corpos para manter a linha de contato. Além disso, óvulos são fecundados com esse material genético captado. A vitalidade física acaba comprometida, devido a esse corpo clone, que alimenta todos os testes e procedimentos do estudo energético, para que a nova matriz se sustente em outra dimensão. Existem muitos seres criados a partir desses estudos, em naves de infradimensão. Eles são parte do projeto encarnacional dos Greys e Zetas para poderem criar uma nova civilização e eliminar o problema genético que possuem. A compatibilidade genética entre humanos e Greys e com Zetas está parcialmente solucionada. Novas matrizes estão sendo empregadas no desenvolvimento de um ciclo encarnacional. A Cabal ainda interferiu, criando uma nova problemática, pois eles estão desde o projeto Rumble estudando supersoldados e outras ramificações a partir dos projetos Grace, desviando pesquisas para seus interesses nefastos de poder e controle, o que tem feito com que muitas dessas abduções não sejam apenas Grace, mas sim dos controladores da matriz. Implante uterino. Este outro aparelho foi encontrado na parte energética de muitas mulheres que foram abduzidas ou que estão sob vigilância extraterrestre. Isto no mesmo tipo de projeto de reprodução de fetos em laboratórios, em realidades paralelas dos Greys e Zetas. Porém, a Cabal também passou a se apoderar desse tipo de projeto, e já inseriu algumas variações dessa tecnologia em milhares de mulheres. Da mesma forma, como foi exposto no implante anterior, este gera um monitoramento da mulher e análises de seu ciclo sexual. Em outros casos, altera o ciclo menstrual e a libido da portadora. Ele pode estar na parte sutil e, em alguns casos, no físico. Seu tamanho é grande por estar acoplado na pelvis feminina, principalmente na parede uterina e nos ovários, de forma a controlar todo o processo de ovulação e o comportamento sexual, conforme o que tenha sido estabelecido. Essa mulher muda por completo o seu comportamento sexual e passa a ser abduzida com frequência durante o sono. Sonhos com extraterrestres é um sintoma comum, assim como dor na pelvis e ovários. Em alguns casos, este implante faz a conexão com seres do umbral, do tipo incubus ou sucubus, gerando a condição de escrava sexual, de seres de vibrações mais densas. Isso faz com que a pessoa tenha hábitos sexuais desarmônicos e uma intensa necessidade de sexo, o que cria um fluxo de energia e emanação de ectoplasma que alimenta o corpo clonado, e a energia para dar sustentação ao útero sutil, que é usado para gerar vida em ciclos regulares. A mulher passa a engravidar nos planos sutis e alimenta essa gravidez através do ectoplasma, que lhe é removido a cada relação sexual nas abduções, motivo pelo qual lhe é inserida a necessidade de sexo numa gama vibracional bem densa. Normalmente se mistura drogas
e outros materiais para maior estímulo do efeito de vampirização. Implante potencializador de elementais. Este implante tem a função de utilizar os elementais que a pessoa gera em seu campo magnético e deles criar um chip orgânico que se aloja no sistema nervoso central da pessoa. Isso ocorre para intensificar esse elemental e toda a carga que a própria pessoa gera, o que a transforma em uma máquina de energia para alimentar seus clones e outros corpos no umbral e nas naves que são colocadas como laboratório sutil, normalmente em locais como empresas ou mesmo nas residências de pessoas que já foram abduzidas ou estão sob controle da Cabal e outros grupos. É acoplado a uma nave ou laboratório. Os grupos mais comuns a fazerem esse tipo de coisa são os Chopatis, Laurins, Dracos e Insectoides. Com isso, os moradores ou trabalhadores do local são chipados, e esse tipo de aparelho garante que as pessoas fiquem presas ao campo de energia que elas mesmas criam, o que prejudica a penetração psíquica de seus amparadores. O mais sério neste caso é que os amparadores acabam sendo chipados e escravizados por esses extraterrestres umbralinos. E assim, eles passam a acreditar que eles são os próprios orixás e guias maiores da espiritualidade. Isso ocorre devido à tecnologia que esses grupos apresentam nos planos astrais. Esse implante cristaliza elementais de medo, raiva, ódio, preguiça, etc. Ele capta e amplifica toda forma pensamento de intensidade elevada, gerando uma emissão constante dessa energia, que se concentra no campo psíquico e emocional da pessoa emanadora. Essa situação faz da pessoa uma escrava desse laboratório que extrai diariamente material genético de suas vítimas. Para remover esse tipo de implante, é necessário acessar as infradimensões, o que precisa ser realizado pela equipe espiritual. Implante de hologramas. Foi encontrado poucas vezes e ainda é estranho, pois seu uso é relativamente recente. É utilizado para controlar e gerar hologramas na percepção extrasensorial das pessoas. Ele cria um bloqueio da visão sensorial e gera hologramas e sensações endócrinas que fazem as pessoas acreditar nesses hologramas. Parece estar em fase de testes. Ele pode ser encontrado em outros formatos mais dinâmicos e sutis que essa tecnologia faz parte das pesquisas reptilianas e insectoide e está sendo usada para estudos do processo endócrino da paranormalidade humana. Tem sido empregado, em pesquisas após a abdução, para avaliação do processo em pessoas que estão portando material genético reptiliano. Ele é inserido na testa da pessoa durante o sono, ficando entre o duplo etérico e o astral, e pode ser cristalizado na fisicalidade em poucos meses. Ele cria hologramas relacionados com a posição social e política que o portador representa dentro da sociedade. Por esse motivo que a programação é mutável e adaptada aos interesses dos grupos estelares, que estão envolvidos com a política e controle social terrestre. A programação dos implantes pode levar a vida das pessoas a mudanças sem precedentes, além de alterar o comportamento da mesma, de forma que nem a família mais reconheça suas atitudes. É difícil definir um comportamento específico. Porém, os dados mais comuns é que essas pessoas perdem as lembranças mais distantes e passam a apresentar um comportamento frio e sem emoções, com movimentos corporais lentos e mecânicos. Os olhos ficam obscurecidos com muita facilidade, ou seja, a dilatação da pupila é muito rápida, e devido a essa hipersensibilidade, eles evitam olhar diretamente para os olhos das pessoas. Mas a maior diferença está no isolamento e mudança comportamental para com as pessoas, demonstrando alterações profundas nos relacionamentos familiares. Dessa forma, os seres da não-luz passam a controlar as pessoas e a desestabilizar a união familiar, criando a separação psíquica para elaborar outros laços. Basicamente, os implantes geram a condição da discórdia e desunião entre as pessoas que estão próximas aos implantados, criando assim a desarmonia que facilita o quadro obsessor. Implante de controle mental. Quando obsessores desejam por motivos de vingança ou induzidos, através de trabalhos de religião, criarem padrões de comportamento que levem um indivíduo a determinada direção, como por exemplo, perderem tudo o que têm, ou deixarem suas esposas ou maridos, ou destruírem famílias, ou destruírem pessoas, ou romperem com amizades, ou se autodestruírem. Ele funciona como se fosse um vírus de computador,
fazendo com que a pessoa permaneça monitorada e repetindo padrões de comportamentos estabelecidos na programação do chip, podendo levar pessoas à lama, deixar na sarjeta, sem qualquer estímulo à vida. É uma forma moderna de obsessão, em que o obsessor não necessita estar presente, mas apenas a instalar tal implante e aguardar as consequências desastrosas na vida dos implantados. A remoção se dá através da apometria, via frequências em hertz e o trabalho dos amigos espirituais. Bem, então agora a gente acabou de ver todos esses implantes etéricos, né? Os tipos que a gente já tem mapeados aí. E aí aí fica aquela dúvida nestas aulas iniciais, né? Como é que se trata isso, como é que se sabe disso. Bem, a gente vai ter uma aula sobre a radiestesia e radiônica, né? O uso das nossas mesas. E na nossa mesa radiestésica, então a gente vai encontrar este mapa aqui. E aqui nós temos, nesta área, estes chips, né? Aqui relacionados, onde a gente vai aprender a chegar com um pêndulo em cima de cada um deles, e se o pêndulo oscilar, significa que sim, que tem aquele implante que está ali. E também neste corpo aqui, né, nós temos esses pontinhos vermelhos, que é justamente também para chegar com o pêndulo em cima e verificar se nesta área tem um implante, onde é que está, né, onde se localiza esse implante que a gente encontrou aqui, né. Então é bastante simples, e a parte de correção desses problemas, a neutralização do implante ela vai se dar através das apometrias, que é com o uso das frequências, dos comandos, dos códigos, né? Então é tudo muito tranquilo, tá? Resolver tudo isso. Aqui é uma prévia, né, de uma aula que a gente vai ver a seguir, para que você já tenha uma noção de como é que se trata, como é que se resolve essas questões dos implantes etéricos, tá bom?